Jones Manuel está infectando o debate entre os comunistas? Vamos ver aqui o que ele está falando também. Essa última semana teve uma polêmica aí, meio que uma briga pública ali, né, quase entre o pessoal da Unidade Popular e o Jones Manuel. E o estupim foi uma proposta do Jones ali de construir uma frente eleitoral unificada da esquerda radical, colocando o nome dele como possível candidato dentro dessa composição, dentro dessa discussão. A ideia gerou uma reação enorme, muita polêmica na internet. Eu acho que vale um comentário rápido sobre isso, principalmente porque esse ponto dialoga com alguns pontos que eu já venho levantando há um tempo sobre as dificuldades eleitorais da esquerda radical, e além disso toca em questões mais amplas ligadas ao marxismo e até um certo dogmatismo que eu percebo em muitas leituras políticas orientadas por essa teoria. Por isso, eu acho que vale a pena a gente abrir essa conversa aqui e refletir um pouquinho sobre essas questões. Vamos curtir aqui o trabalho do Frederico? Antes de entrar no tema do vídeo, eu gostaria de agradecer quem tem acompanhado o canal até aqui. Gostaria de pedir já o joinha no vídeo para ajudar a alcançar mais pessoas. Também queria pedir para quem tem acompanhado o canal e ainda não se inscreveu, para dar essa força. Você pode se tornar membro do canal, temos vídeos exclusivos, lives exclusivas, e as assinaturas começam com o valor de um cafezinho. Eu vou deixar o QR Code na tela também, caso queiram ajudar a partir do Pix. Vou fazer um cafezinho daqui a pouco. Inclusive, nossa, eu ganhei uma prensa francesa e comprei um moedor de café. Gente, eu estou muito gourmet com a minha balancinha digital e o meu cafezinho artesanal. Artesanal? Sei lá. Quem está chegando agora, fica o meu abraço de boas-vindas. Bom, gente, qual que é a polêmica? É o seguinte, umas 2 semanas atrás, aí o Jones Manuel lançou um vídeo sobre a esquerda radical e as eleições do ano que vem, e nele ele defende a ideia de uma candidatura unificada da esquerda radical para pautar debates e questões programáticas que, ao que tudo indica, não vão estar presentes na eleição do ano que vem. O cenário mais provável é a repetição da polarização entre o petismo e o bolsonarismo, sem muito espaço para outras candidaturas, sem espaço para algo como foi a candidatura do Ciro Gomes, por exemplo, nas últimas eleições, que falava de um projeto nacional, que trazia uma discussão econômica em outros termos, sem espaço também para esse campo da esquerda mais radical, que antes ali era representado ali por candidaturas do PCB, do PSOL, do PSTU e depois, mais recentemente, da UP também, mas cada vez menos, né, destaque, com cada vez menos espaço. Certamente vai ter uma candidatura do PSTU nesse campo, mas naquelas condições que todo mundo já sabe, né, uma candidatura para marcar posição, para ter 30 mil votos, repetir um programa padrão geral ali sobre a situação brasileira sem nenhum detalhamento, sem nenhum aprofundamento, e depois sair fazendo balanço de que a eleição foi vitoriosa. No centro da questão que deve restar ali é um conflito entre um bolsonarismo tosco herdando o voto de um Bolsonaro que vai estar preso e o repeteco do discurso do Ulisses ali de que se não votar no Lula, a democracia acaba e todo mundo tem que se unir com ele para salvar o Brasil do fascismo. Nesse contexto, o eixo da campanha vai ser essa disputa sem qualquer aprofundamento programático. Não vai discutir teto de gastos, não vai discutir o fato do Brasil ser campeão de concessão de parceria público-privada em educação, saúde, transporte, cemitério e tudo que você pode imaginar. Também não vai se discutir o baixo nível do investimento provocado pelo teto de gastos, nem questões centrais ali para o desenvolvimento ou pautas sociais relevantes para fora do permitido pelo lulismo. Pelo que tudo indica, não vamos ter debate diferente ali, nem do ponto de vista desenvolvimentista, nem do ponto de vista de uma outra perspectiva de esquerda. E é nesse vácuo aí que o Jones se apresentou como pré-candidato, aproveitando a projeção que ele ganhou nos últimos meses. Inclusive, lembrando, nessa quinta-feira, 6 horas, sai o debate que a gente gravou lá no Spectrum, fique de olho. E ele tá ganhando, né? O Jones tá ganhando muita projeção. Nesse período ele tá começando a subir de divisão na política nacional. Isso naturalmente coloca ele como uma figura potencial ali dentro desse campo, né? Para liderar esse campo. Só que essa proposta ela gerou reação. A Unidade Popular, no jornal deles, eles publicaram um texto da Suede Carvalho, presidente estadual do partido ali no Ceará, é uma figura importante, e esse texto foi criticando ali diretamente a proposta do Jones, sem citar o nome dele, né? Mas qualquer pessoa percebe que era endereçado a ele, e isso abriu uma polêmica bem forte. O texto da Suede Carvalho ele vai na linha de afirmar que a Unidade Popular não é um partido de aluguel, critica o fato ali de todo ano eleitoral surgirem candidaturas que querem usar a sigla da UP como plataforma para se lançar, sem ter relação programática, sem ter proximidade ali com as bases do partido, com a discussão que o partido faz, e basicamente o que ela faz é uma refutação direta desse tipo de proposta, né, trazendo também a ideia do entrismo, né, que é uma questão mais específica ali na esquerda, né, que alguém entra em outra organização para enfraquecer essa organização, para atender objetivos da sua própria organização, para depois você levar a gente para o teu lado, e assim, né, gente, não dá para ser ingênuo. O texto é claramente direcionado ao Jones, e esse início mais suave ali que ela usa é só uma ensaboada antes para partir para questões mais amplas, né, questões até mais diretas, se a gente for pensar nesse embate político.
Ela afirma ali que uma das formas de entrismo é criar um constrangimento externo para que o partido aceite decisões à revelia das instâncias internas, e aponta que isso geralmente vem de figuras de esquerda que perderam espaço nas organizações, mas que têm influência nas redes sociais. E aí usa o termo também influência, né, usando um tom ali meio pejorativo para diminuir a figura do Jones e tal. E assim, isso nem é novidade, tá? É bem recorrente. Eu debati no Faixa Livre em fevereiro, né, e ali tinha uma referência dessa turma mais velha do PCB que usava também constantemente essa questão influencer, youtuber, justamente para atacar, a gente já sabe quem que estava sendo alvo ali, né? E era uma forma de desqualificar o espaço que ele vem conquistado, um espaço usado nessa questão da internet e tudo mais. Eu acho que isso também é muito sintomático, né, de como que a esquerda lida com a questão da internet, mas depois a gente amplia isso daí. E isso marca um tensionamento que existe entre quem está ganhando projeção na internet e essa velha guarda dos partidos. E isso não só na esquerda dita radical, tá, gente? Esse choque de gerações e de estratégias é muito evidente e nesse episódio fica ainda mais explícito. Aí depois a Suede ainda reforçou essa posição no Instagram. Ela respondeu uma pergunta ali falando que o Jones que o que ele está fazendo, né, é infectar o debate público com a ideia de que só haveria unidade em torno da candidatura dele. E segundo ela, isso estimularia divisões internas nos partidos para criar grupo de pressão e forçar que entreguem a sigla para que ele seja candidato. Essa mesma ideia da pressão externa já estava, né, no texto publicado. Ela até tentou se justificar depois, falando que não tinha relação com o Jones, mas assim, né, sinceramente é difícil sustentar isso, ainda mais porque na própria fala que ela faz depois, ela classifica o que o Jones faz de oportunismo. Então, tá bem claro que existe um enfrentamento direto aí nessa questão, uma tensão, e eu acho que esse episódio abre espaço para comentar algumas coisas sobre a esquerda, até porque dialoga com debates que eu já trouxe aqui em outras ocasiões. Primeira questão que eu queria levantar, primeiro é a questão eleitoral ligada ao Jones e à chamada filiação democrática. O ponto central é que o Jones ele não tem um partido legalizado, então ele não tem uma legenda para disputar a eleição em 2026. Isso significa até que se ele quiser concorrer como deputado federal, se nenhum partido abrir legenda para ele, ele não vai ter como se candidatar. Nesses casos, existe o mecanismo da filiação democrática, que é bem comum na esquerda. Funciona assim: um grupo ou movimento que ainda não tem partido registrado ou que está no processo de legalização buscam a sigla para abrigar ali suas candidaturas. E aí o candidato se filia provisoriamente a um partido para poder disputar. Isso já aconteceu ali no processo de fundação do PSOL, que tiveram candidatos ali em outros partidos. Aconteceu também na década passada com grupos ali que se abrigaram no PSOL antes de tomar a decisão se entravam ou não, grupos que tinham saído do PSTU. Aconteceu nas últimas eleições municipais, acontece com membros de lideranças da própria Unidade Popular. O Leonardo Pérez, que é presidente da Unidade Popular, por exemplo, foi candidato a vereador em Belo Horizonte em 2008 pelo PDT. Inclusive, o PDT na época era a base do governo Aécio em Minas Gerais, tá, gente? Então, não é nada incomum esse tipo de coisa. A diferença é que, nesse caso, a questão do Jones, né, isso expõe uma situação até meio contraditória, né? O partido do Jones é pequeno, não tem legalização à vista, né? E para ser realista vai ter dificuldade até para 2030, mas o Jones ganhou uma projeção bem grande. Ele tem visibilidade, ele tem capital político, ele já tem presença ali nos debates públicos, rede social, está dando entrevista agora em lugares muito grandes. Então ele está crescendo, ele está ocupando o espaço dele, né? E ele não está errado, ele está usando o que ele tem. Só que isso tem um limite, porque é o seguinte: quando a gente fala em filiação democrática, em geral a gente está falando de candidatura legislativa, vereador, deputado, às vezes até senador, né? Que é um pouco mais importante. Só que eu não me lembro de candidatos presidenciais com filiação democrática. E aí a razão é bem simples: a candidatura é o rosto do partido, né? Não dá para um partido só emprestar a legenda para alguém ser candidato a presidente, porque isso vai envolver programa, identidade, projeto nacional. Então, esse ponto ele torna mais difícil para o Jones viabilizar essa ideia de lançar uma candidatura à presidência por meio de filiação democrática, mesmo com a projeção que ele tem. As coisas seriam bem mais simples se o Jones tivesse um partido legalizado ali para concorrer. A partir daí, então, ele colocaria, né, nessa situação como pré-candidato, e aí caberia aos outros partidos decidirem se apoiam ou não, e aí justificam depois por que não estão apoiando. Só que sem essa estrutura, o que resta ali é usar o debate público como essa ferramenta, criando esse elemento aí do discurso político que alguns chamam de infectar o debate, né? Do lado da Unidade Popular, existe um certo medo, na minha opinião, que é até meio compreensível, né? Só que eu não acho que é tão grave assim, que é o seguinte: o que pesa é o fator óbvio, assim, a direção do partido não quer perder o comando sobre o seu processo interno. E, na minha opinião, a questão central está exatamente essa, a questão de perder ou não o comando da direção e da linha partidária. E aí tem esse medo, né, que a UP parece ter, né, de figuras oportunistas, né, e aí ela fala, inclusive, no vídeo da Suede, até em outras figuras, né, que nem são de esquerda, que nem são socialistas, que querem ocupar diretório, ganhar espaço ali e botar ali tua turma toda ali, botar a galera ali nos diretórios para poder comandar os diretórios. E assim, gente, isso de fato acontece na política brasileira, tá? É uma prática comum. Muitas vezes você tem uma cidade ali sem diretório organizado de determinado partido, muitos grupos locais ali acabam ocupando esse espaço, e aí coloca um monte de gente só para compor, para referendar as decisões da cúpula, né? E aí o partido faz o que quer.
Essa é a lógica da política partidária brasileira. Na média, especialmente nos municípios ali, né, os partidos eles não têm ideologia. Cada partido age de acordo com os interesses locais ali e de acordo com o grupo que está no comando localmente. Foi assim durante décadas com o PMDB, um símbolo dessa política, e é assim com vários outros grandes partidos, né, PSD, União Brasil, e até partidos menores, né, cada lugar é uma ideologia diferente. E aí, esses partidos têm uma cara, têm um rosto, e essa questão de diferença ideológica ela não é muito clara, né? Só que o caso da Unidade Popular é diferente, né, gente? É um partido muito pequeno, sem tempo de televisão, sem fundo partidário relevante, com pouquíssima estrutura, e ele é um partido socialista, ele carrega esse nome, ele carrega esse programa. Por que um político ali do interior do Brasil, interessado em ocupar cargo só, em ter uma legenda de aluguel, vai se filiar a um partido chamado Unidade Popular pelo Socialismo? Para eles é prejuízo. Se o objetivo é lançar uma candidatura fisiológica de prefeito, de vereador, ele vai procurar outra legenda com mais estrutura, mais capilaridade, menos amarra ideológica. Ou seja, esse medo, ele até tem fundamento em termos gerais ali da política brasileira, mas aplicado à UP me parece exagerado. É um receio usado como justificativa, mas que não se sustenta muito ali quando a gente observa essas questões. Até aconteceu algo parecido no PSOL, depois de 2006, quando a Heloísa Helena foi candidata a presidente ali naquela época. Só que é bom lembrar que ela teve um desempenho muito bom na eleição de 2006. Ela ficou em terceiro lugar com quase 7% dos votos. Naquele momento, as figuras entraram ali, de fato, no partido, em massa, virou uma confusão. Só que tinha contexto, né, gente? A esquerda ela tinha menos rejeição naquela época e o PSOL, com o capital eleitoral da Heloísa Helena, ele era atraente. A UP, por outro lado, ela não tem esse tipo de atração. Então, esse argumento aí de que o texto da Suede se refere genericamente a pessoas que procuram a UP só para serem candidatos, não sei se convence tanto assim não, tá, gente? Pode até acontecer em casos isolados, mas o peso maior ali claramente é um recado direcionado ao Jones, né? E a gente precisa ser sincero, né? O que parece estar em jogo, igual eu comentei antes, é o medo de perder a linha partidária e o medo de perder o controle político da legenda, né? E aí entra um ponto ideológico importante, que eu até chamaria do efeito Jones, né? Justamente é por isso que eles falam que ele estaria infectando o debate público, né? Quem se aproxima da Unidade Popular, em tese, é alguém que quer construir o socialismo, alguém comunista, marxista, que olha para a política a partir desse horizonte. Esse militante, ele naturalmente vai condenar a gestão do capitalismo brasileiro, vai rejeitar de antemão qualquer governo com ele, qualquer aliança com essa gestão do capitalismo brasileiro. Só que a posição atual da Unidade Popular em relação ao governo Lula, ela é, na minha opinião, para dizer o mínimo, errática. O partido ele evita críticas quando elas seriam necessárias, não faz um debate crítico mais consistente, não bate de frente com o governo quando precisa, não se diferencia na hora que precisa diferenciar, e aí muitas vezes acaba reproduzindo uma série de discursos contraditórios, sem muita firmeza programática. E aí é nesse espaço de vacilo que está entrando o Jones, está forçando um tensionamento que a direção da UP claramente não quer enfrentar. Esse tensionamento expõe uma contradição diretamente ali no colo de uma organização que está se dizendo marxista e comunista. Por quê? Se essa democracia é impraticável, ela é incapaz de permitir que os comunistas alcancem ali objetivos políticos, como eles mesmos defendem. Se a gestão do capitalismo ela não é um horizonte, então é incoerente não criticar frontalmente a gestão que está sendo feita pelo Lula. E não é qualquer gestão, é a administração de um capitalismo financiarizado, neoliberal, que está operando rigidamente dentro dos marcos que estão colocados aí no Brasil desde os anos 90. Mas assim, quando eu coloquei o vídeo do Haddad falando sobre a questão das PPPs e do ProUni, eu falei especificamente sobre essa questão da privatização e que ele não foge à lógica. Aí me disseram nos comentários que eu estava perdida porque um ministro que aprova a isenção do imposto de renda para um salário até R$ 5.000 não pode ser neoliberal. Gente, isso daí foi promessa de campanha do Bolsonaro. Não tô falando que é o Bolsonaro que está certo. Não, não tem nada disso. A questão é que é uma medida boa. E sendo uma medida boa e eleitoreira, o Haddad foi lá e colocou para jogo. Diria mais, é uma gestão bastante competente dentro desses marcos. Então, se você reconhece que esse modelo é inviável, que ele está errado, mas se cala diante de quem está executando ele, a contradição fica gritante. E aí entra a questão do bolsonarismo. O medo do bolsonarismo é constantemente usado como justificativa para um bloco ali com petismo, mesmo um bloco mais informal. Mas sem uma análise substancial sobre como esse fenômeno político ganhou espaço no Brasil, esse tipo de leitura acaba sempre voltando ao mesmo ponto. Como eu falei, inclusive no vídeo que eu falei ali sobre Humberto Matos, né, e como lembrou ali o meu amigo Vitor lá do Maranhão, um grande abraço para o Vitor, que a frase dele é o seguinte: todos os caminhos levam ao PT. E é exatamente essa a ironia, né? O discurso se diz marxista, mas a prática política fica a reboque de uma leitura liberal da economia e liberal da política. O próprio Lula, eu já comentei isso no vídeo, né, ele opera dentro dessa lógica de frente ampla, inspirada numa leitura liberal influenciada por autores dele como Steven Levitsky, do livro Como as Democracias Morrem. Eu falei isso naquele vídeo que eu estava falando do Humberto, eu critiquei esse ponto, e no dia seguinte o próprio Lula tirou foto com o Levitsky, que estava aqui no Brasil, né, e aí fica muito evidente como que essa linha política que se apresenta como marxista acaba se guiando na prática por uma concepção liberal.
Só que sem força para intervir de fato, sem força para pautar o debate público, a UP acaba ficando sem posição clara. Por quê? Ela não disputa um caminho alternativo visível para as pessoas, né? Um caminho alternativo que as pessoas vão ver uma diferenciação, e ela acaba indo a reboque. E é exatamente esse espaço de contradição que o Jones está explorando. E aqui tem um último ponto que eu queria comentar com vocês. Eu já falei algumas vezes que a esquerda radical ela não sabe disputar a eleição, e eu repito isso aqui. A esquerda radical não sabe disputar a eleição. Não é a questão de defender que tudo se resolve no processo eleitoral, mas a irrelevância dessa esquerda nas urnas, ela revela deficiências graves. Deficiência de análise da situação brasileira, deficiência de comunicação nas redes, deficiência até de saber como montar uma campanha minimamente decente. E isso se conecta diretamente à dificuldade de ler o cenário político e de falar com a população. A cada eleição fica mais claro o seguinte: os partidos da esquerda radical eles não sabem se comunicar com as pessoas. É como se eles acreditarem sim, ainda que a gente está num processo ali, é como se fosse uma extensão de uma eleição para DCE, para sindicato, eles reproduzem os mesmos cacoetes que acabam funcionando nesses espaços, mas que numa eleição nacional eles simplesmente não prosperam. O problema é que parece que eles normalizaram essa questão, né, como se fosse tudo natural. Ah, a eleição burguesa é isso mesmo, pronto, acabou, a gente faz o que dá. Só que assim, né, gente, eu sou da opinião que não é bem assim. Se um partido não entende a força das redes sociais, de se comunicar bem no digital, de um linguajar mais popular, mais direto, pode esquecer qualquer relevância política nesse campo, porque, no fim das contas, quem não sabe se comunicar nesse ambiente está automaticamente se excluindo da disputa. E é daí que entra também essa leitura, esse déficit da leitura política. As pessoas não se organizam mais em sindicato, nem em movimentos sociais como antigamente. Claro, eles ainda existem, mas as coisas mudaram, eles têm cada vez mais ali, quando mais passa o tempo, você vê ali que esses movimentos têm menos força. Então, diante disso, quem defende qualquer perspectiva de transformação da sociedade, e nem precisa ser revolucionária, tá, gente? Pode ser perspectiva reformista, precisa encontrar novas formas de organização. O problema é que muitos partidos, inclusive a Unidade Popular, eles insistem em reproduzir um modelo de organização muito ancorado ainda numa organização mais ultrapassada, como se fosse eficiente. Só que isso gera um impasse enorme. Por quê? Você acaba se restringindo a um grupo político que é cada vez menor, pequeno ali, né? Preso em disputas internas, e você está preso numa disputa interna com impacto muito reduzido, enquanto existe uma massa muito grande de desorganizados, de pessoas que não se vinculam a sindicatos ou movimentos sociais que simplesmente não são disputadas. Ou quando elas são disputadas é de forma muito precária. E aí, chegamos no ponto final dessa discussão, que é a questão do dogmatismo, que também pesa demais nesse quadro. Essa questão que me leva de volta naquela reflexão que eu fiz no início do ano, quando eu falei sobre o marxismo, sobre o excesso de dogmatismo que existe em muitos dos espaços marxistas. Eu acho que há questões teóricas que facilitam isso, mas eu não vou explorar isso aqui de novo. Eu não vejo problema em admitir que a gente precisa de dogmas para viver. Todo mundo carrega certas crenças que orientam a nossa vida, a nossa atuação política, a nossa visão de mundo. O problema é quando esses dogmas eles viram dogmatismo, né? E aí fica um dogmatismo que ele vai crescendo a tal ponto que ele se torna nocivo para qualquer perspectiva de mudança social. E o que eu acabo observando em muitos movimentos políticos, né, muito na esquerda radical, é que esses dogmas viram instrumento de disputa interna em aspectos muito específicos, assim, e não num horizonte ali de construção comum, né, e eles acabam viabilizando isso. Polêmicas que poderiam ser secundárias ou poderiam ser acomodadas dentro de uma discussão mais ampla, dentro de um programa maior, elas acabam virando questões ali de vida ou morte, determinando se um grupo pode ou não se unificar com o outro. Não existe um espaço comum de debate, de diferença programática que pode ser acomodado em busca de objetivos maiores. E, além disso, as estruturas partidárias, mesmo na esquerda radical, elas reproduzem práticas centralizadoras. Não são fisiológicos como os grandes partidos, mas ainda assim existe uma espécie de caciquismo dentro desses partidos de uma forma ou de outra. E isso fica claro nesse choque atual que a gente vê, por exemplo, entre militância de internet e cúpula partidária, que tenta blindar a base de certos discursos, de certos tensionamentos. E aí tem um grupo ali que se coloca como o único e legítimo intérprete da história, né? Recusa qualquer correção. E aí, quando chega o debate no público, né, ele já vai preparando filtros ali para desqualificar posições divergentes. Enquanto isso, você vai perdendo de vista que os objetivos maiores deveriam estar acima das minúcias. E o resultado é um ambiente onde organizações minúsculas, sem votos, sem grande inserção social, gastam energia disputando entre si detalhes que não alteram a realidade do país. E no fim, parece que se acostumaram com essa irrelevância, o que é o maior dos problemas. Enfim, gente, é isso. Espero que vocês tenham gostado dessa reflexão. Não vou me alongar muito para não cansar vocês. Vou deixar minhas redes na descrição, meu canal no Telegram, meu canal no WhatsApp, meu servidor no Muito Discord. Entrem lá. Vou bem. deixar minha página no Já Substack estou também, vai ficar aqui na seguindo, descrição, vocês podem Prep. conferir lá. Um grande abraço para todo mundo e até a próxima. Aqui ele colocou um Governador de adendo, São Paulo, né? Tarcísio. Salve, pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Ele colocou um adendo aqui, deixa eu ver. Adendo, me lembraram de um caso de candidatura presidencial por filiação democrática, que foi a da Marina Silva em 2014 pelo PSB. Mas é um caso bem específico envolvendo a morte do candidato no meio da eleição e ela sendo alçada à cabeça de chapa a partir da vice. Certo. Como já ouvi do Thiago Santinelli, se só tivessem 5 comunistas no mundo, teriam 5 partidos comunistas. Com certeza, socorro.